Fala, galera da Desenvolvedoras de Jogos Independentes. Hoje a entrevista demorou um pouco para sair, na verdade, né? Já passou uns 2 meses, mais ou menos, que o canal não entrega nenhuma entrevista. Mas essa entrevista vai ser recheada de coisa boa e garanto para vocês que você, desenvolvedor que está assistindo agora, vai gostar e vai compartilhar esse vídeo. Eu estou com o João, ele é um dos sócios proprietários da Playbor, não sei pronunciar muito bem ainda, ele vai explicar como. E, antes de mais nada, João, muito obrigado por esse tempo que você está gastando conosco, tá? De explicar esse projeto. Eu queria que você se apresentasse um pouco do seu projeto para a gente. Thiago, eu que agradeço pelo convite aí para conversar, para falar desse mercado, que é o mercado de jogos, que é um mercado maravilhoso, né? Então, meu nome é João Guilherme, eu sou o diretor comercial da Playbor, né? Vou explicar o porquê da Playbor. A Playbor, a gente fez uma junção de 2 palavras. É a palavra play e a palavra labor. Né? Play, jogar, labor significa trabalho. Então, a gente deixa o entendimento para cada um. Cada pessoa gosta de analisar de uma forma. Então, a gente pode brincar que play e labor é jogar trabalhando ou trabalhar jogando. Fica a critério aí de cada um. Em relação, Thiago, ao projeto da aceleradora de jogos, da Playbor, a nossa proposta é muito simples. A gente entra no mercado hoje para ser a ponte entre desenvolvedores de jogos digitais e publicadoras, tá? É como se a gente fosse uma escola prática. A gente dá todo o suporte necessário em áreas que muitas vezes os desenvolvedores de jogos, eles não têm experiência. Eu posso dizer comercial, marketing, jurídico, contábil ou administrativo, por exemplo. Né? Então, como que a Playbor, como que a gente trabalha com essas áreas? Nós temos hoje em junto com a nossa equipe, parceiros que são mentores experientes em empreendedorismo e que são muito importantes no contexto do mercado nacional de games. Então, além disso, né, através dessas mentorias, a gente também ajuda esses desenvolvedores na criação de um pitch de apresentação para investidores. Né? Então, a gente capacita essa equipe, a gente ajuda, a gente põe em contato com os mentores, a gente ajuda no desenvolvimento desse pitch e a gente põe em contato com possíveis investidores. Então, esse projeto de aceleradora de jogos, ele é o primeiro aqui da América Latina e a gente vem para ser a ponte entre desenvolvedores de jogos e publicadoras. Tá, uma dúvida, você falou uma palavra que eu acho que eu não conheço e a grande maioria não conhece. O que é pitch? Sim, o pitch, ele é uma apresentação, né? Então, nesse meio de empreendedorismo hoje, a gente trabalha muito como a gente vai apresentar a empresa. Né? Então, você tem uma ideia, você tem um negócio, a gente se prepara junto, a gente tem algumas estratégias de pitch que a gente sabe trabalhar para cada tipo de investidor. Eu vou te dar um exemplo. Se você está apresentando o conceito de um jogo, você está indo atrás de investimento, e aquele investidor que você vai conversar, ele é um cara que está mais focado em números, você tem que ter um modelo de pitch diferente de um investidor que ele olha mais a arte, talvez, ele é um cara mais emotivo, ele é um cara que se liga mais com o desempenho do jogo. Né? Então, a gente ajuda essas equipes, esses estúdios, né, os desenvolvedores, a estarem preparados para cada situação dessas. Esse é um dos propósitos da Playbor. Bacana. E quanto tempo a Playbor está no ar já? A Playbor, ela nasceu, a ideia foi em julho do ano passado, de julho de 2015. Né? Então, a gente passou por um processo muito longo de adaptação da empresa para que a gente conseguisse, como produto final, o que fosse mais interessante para o mercado hoje. E como que a gente conseguiu? A gente entrou em contato com diversos estúdios do Brasil, desenvolveu um questionário para conversar com os desenvolvedores. Então, a gente conversou com o desenvolvedor, com a pessoa que às vezes está mais centrada na parte de marketing, na comercial, e em função das respostas desses desenvolvedores, a gente conseguiu criar o produto Playbor. Inclusive, nós conversamos com algumas publicadoras nacionais e internacionais para entender, do ponto de vista deles, qual que é o modelo ideal de jogo, como que essa equipe tem que aproximar, para a gente conseguir facilitar esse acesso.
né? A nossa grande missão é que essa ligação seja simples, né? Que quem sabe desenvolver o jogo, desenvolva o jogo muito bem, e o mais importante, consiga que esse jogo seja um sucesso, vender o jogo. Com certeza. Eu, como desenvolvedor de jogo independente, quais são os benefícios que eu irei ter ao me inscrever na Playboy, mais ou menos? Olha, alguns dos benefícios que a gente pode citar, a gente trabalha, vou falar por partes, para ficar um pouco mais simples, porque o processo de aceleração, ele é um processo um pouco mais complexo. Uhum. A gente trabalha com equipe e a gente trabalha com o jogo, né? Então, eu vou te dar um exemplo. A marca. Hoje a gente sabe o tanto que é importante a sua marca ter destaque no mercado, né? Então, seu estúdio, ele tem que ser destaque, porque cada jogo que você fizer, você já vai ter uma legião de fãs ali que estão ali para apoiar seu trabalho, que enquanto o jogo está desenvolvendo, eles já estão aguardando ansiosos o lançamento desse jogo, né? Então, a gente trabalha com estratégias de geração de leads segmentados, que são exatamente esses usuários. A gente trabalha com aprimoramento e o posicionamento da marca, né? Trabalhando também o alcance. A gente sabe algumas aplicações hoje que chama Growth Hacking. É uma estratégia de crescimento que, nos últimos tempos, todas as empresas têm utilizado. Qual que é o conceito de Growth Hacking? É acelerar a sua empresa, gastando o menos possível, no tempo mais rápido e atingindo o máximo número de pessoas possível, né? Então, a gente trabalha também, igual como eu disse mais cedo, com a elaboração de pitches, né, com essas apresentações para investidores. Nós temos conexões com publicadores e parceiros, né? A gente conta também com assessoria jurídica e contábil, que é uma questão hoje, é uma falta muito grande que muitos estúdios têm, né? Eles ficam um pouco perdidos nessa questão. E também com a construção e qualificação de planos e ações de marketing. Uma das funcionalidades, um dos benefícios mais importantes da Playboy, né? Então, a gente estuda aquele jogo, a gente estuda a equipe, em conjunto, a gente consegue criar, desenvolver e aplicar as ações de marketing que mais funcionam para o seu jogo, que mais se encaixam no perfil do seu jogo. Olha, João, tudo isso que você está falando parece uma coisa tão bonita, né? Assim, você falando, né? Mas na prática eu não sei como é que deve funcionar. Mas a Playboy, como é que ela lucra com isso? Em cima do desenvolvedor de jogo independente ou da publicadora? Então, esse é um assunto até interessante, porque a proposta inicial da Playboy, a gente iria trabalhar a gente teria daquele estúdio que entrasse para o programa, que fosse acelerado pela Playboy, a gente pegaria uma porcentagem do estúdio, né? Mas antes da gente aplicar essa ideia, a gente foi primeiro conversar com os estúdios, vamos entender os desenvolvedores, os estúdios, vamos entender o ponto de vista deles, como que é interessante, né? E o resultado que a gente teve, que inclusive foi a grande maioria, é que um modelo onde uma empresa, uma aceleradora, tiraria uma porcentagem dos estúdios, não funcionaria no Brasil, né? Então, a gente mudou. A gente trabalha com o jogo. Você escreve um jogo, a gente trabalha em cima desse jogo, a gente trabalha em cima da equipe também, mas o foco é o jogo, e a gente pega uma porcentagem desse jogo. 10% é a porcentagem que a gente cobra. Tá, então é 10% da porcentagem do jogo já publicado, já dando renda, ou eu tenho que dar alguma coisa antes? É só depois que publicou? Só depois que publicou o jogo. Basicamente se alguém trouxer um jogo para dentro da Playboy e, por um acaso, esse jogo não render nada, o que eu acho muito difícil, mas vamos trabalhar na pior situação possível, vamos pensar no pior cenário. A gente trouxe um jogo, esse jogo não rendeu nada. A gente não vai cobrar nada por isso, né? A gente tem 10% dos ganhos. Então, inclusive o que mostra para o desenvolvedor, é o que passa confiança de a gente vai receber em função do nosso trabalho, né? Então, quanto mais o desenvolvedor ganhar, mais a Playboy, consequentemente, ganha. É um ganho conjunto. Há uma dúvida, então. Como é que a Playboy vai saber que eu ganhei X valores? Como é que eu vou repassar esse dinheiro para a Playboy? São estatísticas. Hoje, a gente tem vários modelos de publicadores diferentes, né? Eu vou citar o caso de uma das parceiras nossas,
a Game List, que é a antiga Game Gather, né, do Natan. Eles são, a grosso modo falando, eles são a Netflix dos jogos, a Netflix dos games. Né? Então, eles vão trabalhar com o modelo de assinatura. Né? Então, esse tipo de modelo é diferente de outras publicadoras. E cada jogo tem um sistema de monetização. Tem jogo que ganha com a venda, tem jogo com a venda do jogo, tem jogo, o freemium, que ganha com lojas dentro do jogo, com a compra de itens, com lojas dentro do jogo. Então, para cada modelo, tem um processo específico. E esses processos, eles são todos facilmente controlados, né, em função dos analytics. Então, assim, a forma da gente conseguir controlar a vendas, ela é bem tranquila. Com os analytics, isso tudo é bem simples. Tá, outra dúvida, então. Eu tenho já um jogo pronto, o jogo é para Android, eu passo o jogo para você fazer publicação, para a produtora, ou eu vou subir isso na minha conta? Não, na verdade, esse modelo, a gente tem algumas adaptações que a Playboy ainda está fazendo, a gente está estudando esses sistemas. Só que a gente estava conversando com alguns desenvolvedores e isso está um pouco no ar ainda. Tem gente que não concorda muito com a ideia da publicação subir através da gente. Como uma das nossas... um dos benefícios que a gente faz, um dos nossos trabalhos é em função da marca, a gente quer o crescimento, o posicionamento dessa marca, não faz sentido a gente fazer essa publicação através da gente. Né? Então, a gente vai traçar todos os caminhos que essa pessoa precisa seguir, quais são as melhores estratégias para isso, e através dela, da marca dela, ela consegue, através da conta dela, ela pode disponibilizar o jogo em qualquer plataforma que seja. Perfeito, maravilha. E de onde que surgiu essa ideia de criar uma aceleradora aqui no Brasil? Nós somos hoje na Playboy 4 sócios, e nós somos de áreas completamente diferentes. Eu sou da área do direito, né, e sempre lidei com comercial. Nós temos um engenheiro elétrico, nós temos um designer gráfico e nós temos um programador. Nenhum de nós fez o curso de jogos. Só que todos nós temos uma paixão, nós somos amigos há muito tempo e temos uma paixão muito grande pelo mercado de jogos. E essa sempre foi uma das minhas dúvidas. Como que eu posso trazer todo o conhecimento que eu adquiri durante a minha vida para dentro do mercado de jogos? E a partir desse estudo, quando nós encontramos, começamos a preparar, a entender o mercado, que a gente acabou descobrindo essas dores, a falta de marketing, a questão do empreendedorismo, às vezes a dificuldade de organização de uma empresa, ou assessoria jurídica, assessoria contábil. A gente descobriu essas falhas e a gente conseguiu montar esse modelo de aceleradora, que hoje é um modelo que faz muito sucesso no meio das startups, e a gente resolveu trazer para o mercado de jogos. Maravilha. João, todos nós aqui no Brasil sabemos que o processo econômico e o político está complicado demais. Você, na área de direito, você acha que as publicadoras, tanto internacionais e brasileiras, vão querer investir em jogos no Brasil? Olha, essa estabilidade nessa economia, o risco de inadimplência, ele cresce muito. Isso, né, consequentemente, faz com que os bancos aumentem a rigidez nas concessões de crédito. Então, o que acontece? O cenário hoje vai ficar ainda mais difícil para você conseguir um investimento, para você conseguir um financiamento nessas instituições privadas, e as públicas, eles seguem o mesmo caminho. Né? Então, já é difícil hoje você conseguir um investimento, e essa economia não vai ajudar nem um pouco nesse processo. Né? Mas, por outro lado, o mercado de jogos, ele está ganhando cada vez mais espaço. Né? O mercado de games, ele tem praticamente já, ou talvez já tenha até ultrapassado, o triplo do faturamento do mercado de música. Né? E agora a gente está nessa hype das startups. Né? É a grande cereja do bolo no momento, são as startups, e a possibilidade de nadar contra essa crise no mercado. Né? Então, a gente trazendo esse modelo para dentro do mercado de jogos vai atrair o olhar para os investidores. E o que é muito interessante é que o pessoal de fora do Brasil, eles têm muito interesse em ver o que a gente produz aqui dentro, o que a gente desenvolve aqui dentro.
né? O brasileiro, às vezes, até um certo ponto, ele ainda tem aquele complexo de vira-lata, né, a grosso modo falando, né, onde ele fala, no Brasil não faz nada de bom, mas fora, a gente acha que eles pensam assim da gente, mas não é o que de fato ocorre, né? Então, eles têm interesse, eles gostam de trabalhar. Então, conseguir um investimento de fora para dentro do Brasil, às vezes é mais fácil do que conseguir um investimento daqui de dentro, né? Então, essa economia, esse problema que a gente passa hoje, não necessariamente vai afetar tanto esse mercado. É possível a gente contornar essa crise. Maravilha, João. Nossa entrevista está chegando ao fim. Infelizmente, queria que você deixasse uma mensagem positiva para os desenvolvedores de jogos independentes e qual o rumo que eles devem tomar a partir de agora. Olha, obrigado por esse tempo que a gente conseguiu conversar. A mensagem que eu queria dizer vai ser até em função dessas últimas semanas, que a gente está com o processo de inscrição para os desenvolvedores cadastrarem os jogos. E eu vi cada um desses jogos. Eu parei para analisar a sinopse de todos, para fazer toda a análise, os jogos que já tinham algum gameplay, ou que fosse o vídeo, algo para testar. Eu fiz a questão de testar todos e eu fiquei impressionado com a qualidade dos desenvolvedores brasileiros. É realmente muito acima do que eu esperava. E isso é excelente. Esse mercado de jogos brasileiro, eu acho que todo mundo que compõe esse mercado tem uma característica muito forte em comum. É a vontade de melhorar esse cenário, esse ecossistema que a gente vive hoje. Qualquer problema que você tenha dentro do mercado de jogos, é muito fácil você conseguir ajuda. É muito simples você conversar com uma pessoa que às vezes você pensa que é inalcançável, mas que de repente ele está ali fornecendo um contato por e-mail, por WhatsApp, por Skype, parando para tirar um tempo para conversar. E por isso que foi tão fácil a gente conseguir mentores tão qualificados igual a gente tem. Inclusive, até no site, quem quiser conhecer um pouco sobre esses mentores, Thiago também faz o convite, a gente colocou uma bio sobre cada um deles para entender a atuação e todo mundo está ali para ajudar esse mercado. Então, eu acho que o que eu queria dizer é o seguinte, quem está no mercado hoje não se sinta sozinho. Esse mercado é muito unido e junto a gente quer fazer crescer. E é por isso que a Playboy, ela vem tão forte no mercado e está sendo tão... tem todo mundo sido tão receptivo com a gente. Porque junto a gente consegue fazer diferença. E a gente vai fazer com que o mercado brasileiro seja um dos mais respeitados do mundo. Olha, eu tenho 2 jogos, aliás, aqui, né? 2 jogos prontos. Eu vou acelerar junto com vocês, então. Já deixar registrado aqui que 2 jogos vai indo para vocês, tá beleza? Com certeza, nós estamos abertos para receber, fico muito feliz. E é isso, o que eu puder fazer, inclusive, a gente deixa o meu contato, qualquer dúvida que qualquer pessoa do mercado tenha, por favor, me procura. O que eu puder fazer para ajudar, eu faço para ajudar. Eu acho que o importante é a gente, todo mundo junto, por uma causa maior. É isso aí. Valeu, João. Forte abraço, hein? Para você também, obrigado e boa noite a todos. Tchau, tchau.